Olá, senhores, bora aí para mais uma questãozinha de eletrodinâmica. Olha só, no laboratório de física da FOM existe um galvanômetro. O galvanômetro ele serve para medir tanto corrente como voltagem, tá? Só mudando a função dele. De resistência interna 0,8 ohms, que pode medir, sem se danificar, correntes de intensidade de até 20 mA. Tenente Rocha, professor de física da EFON, resolveu associar ao galvanômetro um resistor denominado shunt. Shunt, na tradução, significa desviar, tá? Daqui a pouco a gente vai explicar o porquê desse nome para ele. Para que ele se torne, tá certo? 1 miliamperímetro de fundo de escala 200 mA. Lembrando que quando você tem um equipamento de fundo de escala, o fundo de escala indica para você o que o nome está dizendo, é o fundo da escala, é o maior valor que ele pode medir. Então ele quer esse galvanômetro aí, que antes, ele já tinha falado para vocês aqui, que era capaz de medir correntes de até 20 mA, ele quer medir agora a corrente de 200 mA, certo? Qual deverá ser o valor do shunt associado e o valor da resistência desse miliamperímetro, né, desse galvanômetro para nós, respectivamente. Bom, vamos por partes. Primeiro, olha só que bacana. Quando você tem um galvanômetro e ele vai ter a funcionalidade de um amperímetro, ele quer medir corrente elétrica. Obviamente que aqui, na resistência dele, que ele garante para nós que vale 0,80 ohms, né? Ou 0,8 ohms, ele garante para nós que a corrente máxima que pode passar por ele sem danificar esse equipamento, então vou colocar aqui, ó, a nossa corrente máxima é de 20 mA para nós, tudo bem? Mas ele quer agora transformar esse galvanômetro, esse miliamperímetro, em um outro miliamperímetro que vai conseguir medir correntes de fundo de escala, ou seja, correntes máximas de até 200 mA. Bom, olha que interessante. Se essa corrente de 200 mA passar pela sua resistência ali do galvanômetro, ela vai queimar, ela vai danificar esse equipamento, porque a máxima corrente que ele suporta vale 20 mA. Isso significa que para a gente poder trabalhar com tranquilidade, seria bacana que a gente fizesse um desvio, olha lá, desvio, um desvio onde parte dessa corrente iria ser desviada. Então, no resistor de 0,8 ohms, ia passar apenas a corrente de 20 mA, mas o restante dessa corrente ia ser desviada por um outro fio, obviamente também com resistência, né? Porque senão a gente coloca aquele 0,8 ohms em curto-circuito. E essa resistência, ela é chamada de resistência shunt. Shunt significa desviar. Ela recebe esse nome justamente porque ela desvia a parcela de corrente que não poderia estar passando na sua resistência, no caso ali do galvanômetro. Esse excesso de corrente, a gente acaba desviando pela resistência shunt. Obviamente, de 200 mA passa só 20 naquele resistor, é porque o restante, que seria 180 mA, vai passar pela resistência shunt. Bom, a gente percebe agora que esse resistor shunt e o 0,8 eles estão em paralelo. E quando está em paralelo, o U é comum. Então, tanto o resistor de 0,8 como a resistência shunt, elas consomem a mesma DDP. Elas estão em paralelo, então a diferença de potencial delas é a mesma. E como a gente calcula DDP por R vezes I, lembra da URI? U é igual a R vezes I. Para o primeiro U aqui, ó, eu vou fazer o R vezes I dele. Então vai ficar 0,8 vezes a corrente que vale 20 mA. Tudo isso é igual a DDP desse carinha aqui, que vai ser a resistência que eu quero, vezes a corrente que vale 180 mA. Miliampere de um lado, miliampere do outro, ó, você percebe que não precisa nem transformar, vai dar para cortar, né? Ainda dá para cortar um zerinho de um lado com um zerinho do outro, e dá para simplificar, né? 2 por 2 dá 1, e 18 por 2 dá 9. Esse 9 passa dividindo, a gente chega aqui, essa resistência shunt vai ficar 0,8 dividido por 9 ohms. Ou, se vocês olharem na alternativa, ele simplifica isso daí dividido por 4. 0,8 por 4 dá 0,2 e 9 por 4 dá 2,25. Portanto, nós descobrimos aqui o valor da resistência que deve ser ligada em paralelo com seu galvanômetro para que ele consiga funcionar medindo correntes de até 200 mA. E mais, hein? 0,8 dividido por 9 ou 0,2 dividido por 2,25, a gente já fica com a alternativa A como correta, né?
Já não dá, não precisa nem continuar. Mas agora, além de pedir a resistência shunt, ele também quer saber a resistência do teu equipamento, ou seja, o R equivalente. E para a gente achar o R equivalente, vamos ter que fazer uma continha. Um exemplo poderia ser o produto pela soma. Então, eu vou fazer 0,8, que é o produto, por 0,8. Eu vou usar esse valor aqui, tá? Não simplificado. Então, 0,8 vezes 0,8 dividido por 9 é o produto pela soma, dividido por 0,8 mais 0,8 dividido por 9. Aqui em cima vai ficar 0,8 vezes 0,8 sobre 9. E embaixo nós vamos tirar o mínimo. O mínimo entre 9 e 1 dá 9. 9 por 1 é 9, vezes 0,8 vai dar 7,2. E 9 por 9 é 1, vezes 0,8. Isso aqui dá 0,8 para nós, certo? Então aqui nós vamos ficar, propriedade matemática, né? Eu mantenho a fração de cima, que é esse 0,8 vezes 0,8 dividido por 9, e vou inverter a de baixo e passar multiplicando. Era esse valor dividido por 9, vai ficar 9 dividido por esse valor, que é 7,2 mais 0,8, que dá 8. Se a gente dividir aqui, ó, 9 corta 9, né? E aí se a gente dividir o 0,8 por 0,8 dá 1, o 8 por 0,8 dá 10, e 0,8 dividido por 10, a gente chega que o R equivalente vale 0,8 ohms. Fechou? Ou macetes matemáticos aí, que existem alguns, que daria para você resolver esse R equivalente mais rapidamente aí, para não ter que fazer essa continha. Fechou, meninos? Grande abraço a todos e até a próxima.